ideia não é fazer uma revisão exaustiva da matéria, mas sim os principais pontos que podem ser objeto de questões discursivas, tá? Então, vai ter coisa aqui que eu vou pular e não necessariamente não é importante para estudar, tá? Alguém na turma da manhã me alertou que eu não havia encaminhado o material e não havia encaminhado o link das aulas. As aulas eu acabei de fazer upload agora à tarde para o YouTube, tá? E o material eu encaminhei. Todo mundo verificou na caixa lá se chegou. Eu mandei o material da aula 5 e da aula 6. Então, vocês verificaram se chegou para todo mundo? Ou alguém recebeu? Para mim Já chegou. chegou sim. Eu já baixei agorinha, pô. Beleza. Inclusive o material que eu mandei é dessa aula, tá? Da aula 6 é dessa aula. Então, beleza. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui nossa aula de revisão. E, novamente, vou pegar os principais pontos da matéria, tá? Não necessariamente a gente vai estar falando aí de tudo que vai cair na prova. As aulas, leiam o nosso material. E lá na frente a gente fala um pouquinho das questões. Então, a gente começou a nossa matéria falando sobre o objeto de estudo da economia, né? Nós repetimos isso ao longo de todo o semestre. Mais uma tentativa até de retomada de alguns conceitos de quem não teve a matéria de economia política comigo, ou seja, todo mundo, porque eu estou ministrando isso só desde o semestre passado, né? Então a gente falou o seguinte, que o problema principal da economia, nós estudamos economia por um dado da realidade, tá? Então isso não é uma teoria, isso não é uma proposição, isso é uma constatação, tá bom? Então por que eu estou mencionando isso? Porque na hora da resposta envolvendo essa questão, é importante que vocês frisem que isso é um dado da realidade, isso não é contestado, tá? Então existe um problema na nossa realidade que é o problema de escassez. Esse problema de escassez é derivado do fato de que nós, enquanto seres humanos, racionais, nós temos necessidades e desejos que só vão cessar com a nossa morte, né? Então, nós somos seres com necessidades ilimitadas, porém, vivemos em um mundo de recursos limitados, de recursos escassos. Isso é um grande problema, porque a gente é levado a todo momento a tomar decisões a respeito do que nós vamos fazer, do que nós vamos privilegiar em relação a outras coisas, já que a gente não pode ter tudo, e ainda que a gente tivesse uma abundância muito grande de bens materiais, de bens físicos, ainda assim o nosso tempo seria escasso e a gente precisaria escolher como empregar o nosso tempo. Então a economia, ela estuda justamente esse problema da escassez, que é um dado da realidade. Então, a economia é a ciência que estuda esse cenário de escassez em que nós estamos envolvidos e de que maneira nós tomamos decisões, nós escolhemos de que forma nós lidamos com esse problema de escassez, né? De que forma nós tomamos nossas decisões frente às possibilidades que nós temos de ação, de consumo. E esse estudo da economia, esse campo de estudo, esse objeto de estudo, perdão, da economia, ele pode ser dividido em duas abordagens. Tá? A abordagem positiva olha para esse problema da escassez, olha para esses componentes da realidade, seres racionais, com desejos ilimitados, necessidades ilimitadas, vivendo num mundo de recursos que são finitos, que são limitados, que são escassos. A abordagem positiva da economia olha para esse problema com o interesse de explicar, de descrever, de talvez prescrever, não, perdão, talvez prever um comportamento futuro. Ou seja, com base em teorias, dados, modelos matemáticos, a abordagem positiva ela tenta compreender de que forma nós lidamos com esse problema da escassez. Então, a abordagem positiva, ela descreve, ela explica fenômenos econômicos. Ela não diz se determinada situação é positiva ou negativa, determinada conduta é recomendável ou não. Ela tenta dizer que em determinado cenário as pessoas tendem a fazer A ou B, dados todas as variáveis que as cercam. Então, a economia Professor, positiva, pois não, Felipe? quando você fala de escassez, que tipo de escassez está se referindo? Não sei se foi o Felipe que me interrompeu, não. Achei que fosse o Felipe. Quem foi que me perguntou? Luiz Cláudio. Ô, Luiz Cláudio. A escassez, na verdade, a escassez a que eu estou me referindo é qualquer tipo de escassez.
escassez de recursos materiais, escassez de tempo, escassez de dinheiro, escassez de matéria-prima. Tudo no mundo é escasso, nada existe em quantidade infinita. Logo, nós temos que tomar decisões sobre o melhor uso de cada uma das coisas que nos cerca, a começar pelo nosso corpo. Por exemplo, por que você está aqui na aula hoje? Provavelmente porque você entende que fazendo essa faculdade, lá no futuro você vai ter uma condição financeira melhor, você vai realizar um sonho, que talvez seja trilhar uma determinada carreira jurídica, né? E você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então você escolheu estar aqui empregando o seu tempo, empregando o seu intelecto, o seu dinheiro, pagando a faculdade, certo? Você tomou uma decisão que, ao mesmo tempo, sacrificou todas as outras coisas que você poderia estar fazendo. Você poderia estar vendo televisão, você poderia estar jogando bola, fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui, certo? E você foi obrigado a tomar essa decisão, né, estar aqui e não em todos os outros lugares, porque você tem escassez, a começar pelo uso do seu corpo, pelo uso do seu tempo. Você não pode fazer diversas coisas ao mesmo tempo, tá? Então a gente pensa num cenário de escassez não especificamente em um tipo de bem, não especificamente de dinheiro, tá? A escassez que a gente fala é o fato de que para qualquer decisão, qualquer escolha que nós tomemos, eu não posso tomar qualquer outra naquele momento, certo? Então, isso também é um sinônimo, perdão, um sinônimo. Isso também é a expressão da escassez que ocorre no mundo. Deu para entender essa dimensão maior, Luiz? Não especificamente de bens materiais, porque isso é um pouco óbvio para a gente, né? Mas o olhar da economia, ele ultrapassa essa questão material, tá? Correto. Correto? Ficou entendido ou não? Se não ficou, você pode me falar, cara. Não, tranquilo. Beleza. Porque escassez tem, ao meu ver, tem mais relacionado a uma coisa que tem pouca disponibilidade. Eu fiquei tentando imaginar escassez humana perante as necessidades. Eu fiquei, pô, que tipo de escassez? Escassez de quê? Aí o senhor falou aí, deu para entender. Tá? Vou dar um exemplo de uma coisa que é abundante, mas não é infinita. Oxigênio, água, por exemplo. A água é abundante, mas não é infinito. Se a gente desperdiçar água, se a gente tomar decisões com a má utilização de água, a gente vai. E há algumas teorias dizendo que mantendo o consumo da forma como ele é feito hoje, isso pode acontecer num futuro não tão distante. A gente pode ter um problema grave de escassez. A escassez não quer dizer, quando a gente fala escassez, é só tomar o cuidado para a gente não dar a dimensão que parece que a gente está. Quando a gente pensa em escassez, a gente pensa num cenário muito grave, tá? Tipo assim, meu Deus, está faltando, e as pessoas estão querendo e não tem. Isso é uma expressão da escassez, isso é um grau de escassez elevado, ok? Mas a ideia da escassez é de que as coisas não existem em quantidade suficiente para atender todas as necessidades e desejos humanos, certo? Porque nossas necessidades, elas vão acontecer enquanto a gente estiver vivo. E os nossos desejos, eles não são completamente satisfeitos, tá? E a gente pensa nisso numa expressão tanto individual quanto coletiva. Deu para clarear melhor, Luiz, o desenvolvimento da explicação? Deu sim. Valeu. Beleza, qualquer coisa você chama aí, tá? E aí, continuando o que a gente vinha falando, eu falei do enfoque da abordagem da economia positiva, que é uma descrição da realidade, é você dizer o que acontece, por que acontece, o que vai acontecer, dadas as variáveis que estão sendo observadas. Em paralelo a isso, em contraposição, a gente tem a abordagem normativa. Na abordagem normativa, o enfoque econômico, a abordagem econômica, é no sentido de tentar resolver um determinado problema, propor uma solução, sugerir um curso de ação que tenha como objetivo solucionar um problema que está sendo analisado. Por conta de você sugerir algo, dizer que esse caminho é o mais adequado, isso depende de uma concepção anterior do que é bom e o que é ruim, né? Então, a abordagem do direito, da economia, quando ela é normativa, quando ela visa corrigir um determinado problema, sugerir uma solução, ela tem muito a ver com o direito. Porque o direito, como nós já falamos, ele é eminentemente normativo, né? O direito, ele surge da necessidade de resolução de conflitos, da necessidade de regulação da sociedade, em vista, quer dizer, tendo como objetivo um ideal de justiça, tendo como objetivo um ideal do que é bom, do que é adequado, né? E isso,
o direito em si não consegue responder, a gente tem que trazer valores anteriores, né, valores morais, éticos, para determinar o que é justo, o que é adequado, o que é bom. Isso também ocorre com a abordagem normativa da economia. Então, um exemplo de abordagem normativa, de quando a economia tem esse enfoque mais numa sugestão de ação, poderia ser um programa social. Então, a proposição de um determinado programa social é uma abordagem normativa. Quer dizer, a gente parte do pressuposto de que é adequado que as pessoas tenham uma menor disparidade de renda, por exemplo. A gente parte do pressuposto de que a igualdade é um valor desejado pela sociedade. Tá? Então, só um exemplo de como é a expressão da economia normativa. Ao passo que a economia positiva, ela não vai sugerir determinadas coisas, mas ela pode, com base em dados, dizer o seguinte: sociedades menos desiguais se desenvolvem mais rápido. Isso é uma constatação. Eu não estou dizendo que se a desigualdade é boa ou ruim, estou fazendo uma constatação de que sociedades com menor desigualdade, por exemplo, de renda, de oportunidade, têm um maior desenvolvimento de produtividade. Tá? Então, isso é uma constatação da realidade. Isso não é dizer se a desigualdade é boa ou ruim, de que forma a gente pode resolver o problema da desigualdade. Isso é apenas uma constatação baseada em dados, por exemplo. Então, seriam distinções entre a abordagem normativa e a abordagem positiva. E aí, como puxando esse fio que eu falei agora há pouco, do direito e da economia. O direito, ele é eminentemente normativo, né, como eu falei, ele parte muito dos valores que devem ser protegidos por uma determinada sociedade. Mas quando a gente faz, assim, quando a gente tem um olhar mais próximo do direito e da economia, um ponto que chama a atenção e que às vezes não parece tão óbvio, é que, enquanto seres humanos, nós estamos a todo momento tomando decisões baseadas. E nós vamos ter nossas decisões, né? Professor, Muito em consideração. Oi. pô, deu uma travada aqui. Foi só para mim, será? Não, travou pra mim também. Travou bastante, professor, bastante. Travou bastante. Mas em que parte que começou a travar? Nessa última que você falou. Logo depois que você passou da abordagem normativa para o próximo tópico que você vai falar, já começou travando. Você falou, vou puxando um fio do que eu comecei a falar, já começou a travando. Beleza, Inclusive agora está travado. tranquilo, eu volto. Melhorou? Não, beleza. Eu volto. O áudio tá ruim também? Tá travando, às vezes até a sua imagem sai, fica só o nome e aí volta. Agora, tipo assim, a gente não tem como falar, tá travando agora, porque agora tá normal, mas quando o senhor começa a falar, pode travar ou não, entendeu? Tá. Se travar de novo, vocês me avisem que eu vou tentar, não sei, resetar o modem, alguma coisa do tipo aqui. Tá? Agora tá bom, né? Agora tá funcionando. Agora tá ok. Beleza. Aqui para mim aqui realmente não aparece diferença, e como eu só tô com a janela aqui. Mas vocês tentem me avisar aí quando travar, porque qualquer coisa eu reseto o modem aqui. Beleza. Famosa entrega de internet aqui no Brasil, que você contrata X e recebe X dividido por 10, né? Então, deve ser o problema da velocidade da conexão que está caindo. Retomando o que eu vinha falando, eu comentei do aspecto normativo do direito e da economia, mas um ponto que nós tratamos sobre a relação da economia e do direito é que, enquanto seres econômicos, racionais, nós tomamos nossas decisões, nós decidimos, nós escolhemos, tendo em vista os custos e benefícios das nossas ações, das nossas atitudes. Então, nós normalmente calculamos quais são os custos atrelados a tomar a decisão A, B, C, D, E. Quais são os benefícios atrelados à decisão A, B, C, D, E? Ou seja, nós fazemos esse cálculo mental para chegar a uma determinada decisão. E uma das coisas que nós levamos em consideração
é o ambiente institucional, o ambiente legal que nos cerca. Então, o direito, ele obviamente tem um toque junto da economia, ele tem uma ligação na economia quando ele intervém diretamente no domínio econômico, através de direitos de propriedade, direitos de contrato, relações de consumo, relações de trabalho, sem dúvida nenhuma, essa é uma intervenção direta na economia e óbvia, mas a gente pode entender a relação do direito e da economia num aspecto mais amplo. A própria existência de um arcabouço institucional, de um arcabouço legal, já faz com que as pessoas modifiquem o seu comportamento. Então, não precisa que o direito ele atue diretamente no domínio econômico, ele atue diretamente numa relação econômica mais clássica, mas a própria existência de leis, de restrições, de incentivos, isso já faz com que os agentes modifiquem a sua conduta, tá? Então, uma das restrições que nós sempre consideramos ao tomar nossas decisões, uma das variáveis que nós consideramos ao fazer nossas escolhas, é o ambiente jurídico que nos cerca, o ambiente. Tá travando, professor. Começou a travar de novo. Tá, eu vou tentar resetar o modem aqui, só um instantinho.
Alô, alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, perfeito, professor. Alô, alô, alô. Vocês estão me ouvindo, pessoal? A conexão tá caindo para mim direto. Estamos Sim, sim. sim, professor. Te ouvindo, professor. Beleza, vamos ver se a gente consegue. Pessoal, desculpa aí esse contratempo. Tem o cabo de rede aqui, mas não sei se eu pluguei mal atrás do Pensa roteador, não, mas bom, professor. Isso aí é fruto do liberalismo econômico e da má prestação de serviço quando você coloca no setor privado para com isso, rapaz. Se os tivesse com a serviços Telebrás, a gente ia essenciais e o estar a setor conexão privado dos só caras até pensa no agora. dinheiro. Papai Pessoal, Karl Marx disse que isso estava errado. tá bom. Aqui, pessoal, eu vou tentar acelerar aqui, até fico preocupado de não dar tempo de a gente falar das questões, tá? Peço desculpas, a aula da turma da manhã transcorreu normalmente, então vocês vão poder acessar a gravação, tá? Vou mandar para vocês. Caso a gente tenha que correr, o conteúdo não fique tão claro, mas a gente vai ter, vocês vão ter a aula da turma da manhã, tá? Então, deixa eu acelerar aqui o que a gente vinha falando. A gente terminou a nossa aula, o nosso primeiro encontro, né? Esses slides até agora a gente só falou da matéria que a gente conversou no nosso primeiro encontro. A gente terminou a nossa aula falando dos princípios de economia. Esses princípios de economia são algumas lições consolidadas no livro do Gregory Menkel, que é um professor de economia que é o mais utilizado hoje nos cursos de introdução à economia, e ele consolida algumas afirmações que hoje são tidas como assim, coisas que na academia tem pouca contestação, né? Então são lições que hoje são pouco questionadas dentro da literatura econômica. A primeira delas, e eu falei isso quando eu expliquei para o Luiz Cláudio o aspecto da escassez, é de que as pessoas enfrentam trade-offs. O que é um trade-off? Trade-off é um sacrifício. É você decidir fazer uma determinada coisa e, em paralelo, você não vai ter as outras, pelo menos não naquele momento, uma vez que você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, comprar duas coisas com o mesmo dinheiro, certo? Então, o trade-off é justamente a expressão desse sacrifício que nós fazemos ao tomar decisões. Os trade-offs, eles são inevitáveis na economia. Por isso, são uma decorrência direta do problema de escassez. Tá travando aí, pessoal? A imagem ficou um pouco lenta aqui. Tá tudo certo. Tá. Uma segunda lição que nós estudamos foi que o custo de alguma coisa é aquilo que a gente desiste para obtê-la. A gente pode falar basicamente que isso é a ideia do custo de oportunidade, que é justamente essa segunda lição, é o fato de que quando nós tomamos uma determinada decisão, quando nós escolhemos consumir um produto A ou produto B, apesar de estar sacrificando aquele dinheiro e não utilizando ele para qualquer outra coisa, não é que a gente necessariamente faria qualquer outra coisa com aquele dinheiro. Na verdade, nós elencamos as nossas prioridades, nós colocamos as coisas que nós gostaríamos de fazer e de ter numa espécie de ranking e a gente decide entre a primeira e a segunda opção. Então, esse custo de oportunidade é exatamente aquilo que eu estou abrindo mão para, naquele momento, para fazer o que eu determinei. Dentro da explicação até que eu dei para o Luiz, a gente pode entender o custo de oportunidade seguinte. Falei, Luiz, você poderia estar, sei lá, jogando bola, vendo uma televisão, poderia, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Não é que o Luiz estaria fazendo qualquer outra coisa se ele não estivesse aqui. Ele provavelmente, se não estivesse aqui, ia estar fazendo a coisa que é imediatamente seguinte à preferência dele de estar nessa aula nesse momento.
Ah, professor, você realmente, se eu não estivesse aqui, eu estaria, sei lá, jogando uma bola com os meus amigos, estaria vendo televisão, estaria ouvindo música, que é algo que eu gosto muito de fazer. Então, o custo de oportunidade é justamente essa segunda melhor opção que nós temos. Por isso que quando a gente fala que uma alteração de preços muda uma das expressões, né, dessa questão do custo de oportunidade, quando a gente fala que um aumento de preço reduz a quantidade demandada de um bem ou serviço, tem a ver também com isso. Porque uma vez que nós elencamos as coisas num determinado ranking, e a todo momento nós estamos fazendo essas operações de custo-benefício, se o custo de uma determinada coisa sobe, às vezes é mais interessante eu fazer outra, certo? Então o custo de oportunidade, ele também não é estático, ele é dinâmico ao longo do tempo. E aí, só para a gente finalizar, uma terceira coisa que é muito importante, um terceiro princípio que é muito importante para a nossa matéria de análise econômica do direito, é o fato de que as pessoas reagem a incentivos, e sobre isso eu falei também no início dessa aula, e já falei várias vezes ao longo do semestre, né, do bimestre. O ser humano, ele reage a incentivos positivos e negativos. Nós não ficamos inertes às mudanças no nosso sistema, nós não ficamos inertes às mudanças na nossa realidade. Então, toda alteração da realidade e uma norma jurídica, a aplicação de uma norma jurídica é uma alteração da realidade, faz com que o ser humano ele mude ele adapte a sua conduta a esse novo dado que ele está observando, tá? E aí a gente tem outros princípios básicos de economia que, na verdade, tem a ver um pouco mais até com a matéria de economia política, né? Para nós, interessa principalmente essas três primeiras lições, esses três primeiros princípios que têm muito a ver com a nossa realidade. Esse princípio, as pessoas racionais pensam na margem, gerou uma certa dúvida na aula de manhã, e aí eu vou deixar para a gente trabalhar isso um pouco mais à frente na nossa matéria, tá? Não vou explicar isso agora, porque eu acho que vai consumir bastante tempo e a gente vai ter oportunidade de explorar melhor esse quarto princípio ao longo das matérias do segundo bimestre. Tá? Depois que nós falamos sobre essas matérias introdutórias, nós relembramos alguns conceitos da microeconomia. Nós falamos sobre a demanda, a lei da demanda, sobre a oferta, a lei da oferta e sobre o equilíbrio de mercado. E logo após falar desses conceitos microeconômicos, nós falamos que a lei da demanda e a lei da oferta, elas começam com uma certa expressão. Tudo mais constante, quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada cai, no caso da demanda, e no caso da oferta, quando o preço de um bem sobe, a quantidade ofertada também sobe. Ou seja, pela ótica do consumidor, quando um bem ou serviço ele fica mais caro, isso muda o nosso ranking de prioridades, isso altera os nossos custos de oportunidade, essa é a primeira consequência da mudança do preço de um bem ou serviço. E uma segunda consequência da mudança de preço de um bem ou serviço é um aumento do peso daquele bem ou serviço no nosso orçamento, que costuma ser rígido, né? Então, tudo mantido constante quando o preço de um bem ou serviço ele sobe, a quantidade demandada cai. Porém, em alguns casos, algumas variáveis também são alteradas ao mesmo tempo em que o preço de um bem ou serviço ele está se modificando. São chamados fatores determinantes da demanda e fatores determinantes da oferta. Ou seja, fatores que alteram, a demanda e fatores que alteram a oferta. Ou seja, se o preço de um bem sobe, mas a renda daquela sociedade sobe também, sobe às vezes numa magnitude até maior, o consumo daquele bem pode subir, mesmo com o aumento de preço. Mas isso só aconteceu porque uma outra variável foi alterada, tá? E aí nós falamos na nossa aula sobre a renda, sobre o preço de bens relacionados, nós falamos a respeito das preferências do consumidor e falamos sobre as expectativas futuras, isso pelo lado da demanda. Pelo lado da oferta, nós falamos sobre o preço da matéria-prima, né, o preço dos insumos, a tecnologia utilizada para a produção e as expectativas dos produtores. Logo após finalizar essa lição, e aí, pessoal, eu estou andando rápido, até porque eu quero falar das questões com vocês, e me preocupa a internet começar a dar esse problema de forma recorrente, então peço que, se estiverem indo rápido demais e ficar uma dúvida, vocês me interrompam, tá? E perguntem, senão eu vou tentar realmente acelerar um pouco a nossa matéria. E logo depois de falar sobre esses aspectos introdutórios da microeconomia, nós falamos sobre as estruturas de mercado. As estruturas de mercado são características que a gente normalmente vai observar num determinado, quer dizer, em cada mercado que a gente está analisando, tá? Sabendo que essas estruturas de mercado,
elas não são uma roupa justa que a gente coloca e vai conseguir vestir exatamente aquele mercado, não. Isso aqui é uma concorrência perfeita, pá, concorrência monopolística. Isso aqui é um oligopólio clássico. Nem sempre é possível isso acontecer. Na realidade, quando nós analisamos um determinado mercado, nós temos características predominantes, por exemplo, de monopólio, de oligopólio, de concorrência monopolística, de concorrência perfeita. Então, as estruturas de mercado são um estudo simplificado da realidade e cabe ao analista, no caso concreto, e esse analista, porventura, pode ser um operador do direito, às vezes que está trabalhando no órgão regulatório, cabe a esse analista verificar qual é a melhor configuração do setor. Dentro do que até o Felipe falou agora há pouco da questão da qualidade, né? Ah, professor, isso aí tem a ver hoje com as empresas privadas que visam o lucro e entregam qualquer tipo de produto. Existe uma verdade nessa crítica, no sentido de que o modelo predominante nas telecomunicações é o modelo de oligopólio. No oligopólio, existe um poder de barganha muito grande das empresas fornecedoras, né? Então, o lado da oferta tem um poder de barganha muito grande. Ou seja, são poucos prestadores, é difícil entrar nesse mercado, existem barreiras de entrada nesse mercado, e se não houver uma regulamentação adequada, provavelmente esse mercado ele vai se estruturar de uma forma em que o lado da oferta, o lado da produção, ele fique com um poder desproporcional em relação aos seus consumidores. Ou seja, na ausência de uma regulamentação adequada, pode ser que, de fato, as empresas prestem um serviço inadequado, um serviço ruim, cobrem preços mais caros do que se estivessem no ambiente competitivo. Então, para a nossa análise econômica do direito, as estruturas de mercado elas são extremamente interessantes, porque necessariamente o direito vai ter que dar alguma resposta nas estruturas de mercado em que existe esse desbalanceamento entre as partes. Então, hoje, o modelo brasileiro, e basicamente todos os modelos no mundo são dessa forma, existe uma regulamentação, uma agência nacional que regulamenta os serviços de telecomunicações. Então, se há algum tipo, no caso é a Anatel, então se há algum tipo de problema nesse setor, ou se há alguma questão estrutural que esteja afetando a qualidade do serviço, o preço do serviço, a Anatel, ela toma a iniciativa, às vezes, de propor uma alteração legislativa, ela pode gerar processos administrativos e punir as empresas, tá? Então, é do interesse nosso, dentro da área do direito, conhecer as estruturas de mercado, porque a resposta do direito para cada uma dessas estruturas ela vai ser diferente. Imagina uma agência reguladora para verificar pizzarias, né? Que seria um ambiente de concorrência perfeita ou monopolística, dependendo do setor que a gente está analisando. Então não faz sentido. A resposta regulatória, a resposta do direito, nesse caso, ela é diferente. Mas se a gente não souber identificar qual é o tipo de estrutura que está presente naquele mercado, a gente pode vir a calibrar mal essa resposta do direito, essa regulamentação, eventualmente uma punição para as empresas, tá? Quando nós olhamos para as estruturas de mercado, nós analisamos normalmente quantos compradores existem, ou seja, pelo lado da demanda, né? Qual é a quantidade de pessoas presentes nesse polo, pelo polo da oferta, qual é a quantidade de ofertantes, de produtores, qual é o tipo de produto que é negociado naquele mercado que nós estamos analisando. Os produtos são basicamente idênticos, eles têm diferenciação, a diferenciação é baixa, ou então não existe, não há que se falar na diferenciação, já que um monopólio, o produto normalmente é único, né? Existe um poder de barganha por alguma das partes, ele é forte para alguma das partes, ele gera um desbalanceamento dessa equação. Então, essas estruturas de mercado são justamente aspectos que nós analisamos na realidade para avaliar aquele mercado e de que forma ele está equilibrado e decidir se deve haver ou não uma regulamentação, qual é a lei mais adequada a ser aplicada naquele mercado. E nas aulas passadas, quando nós falamos disso, eu dei alguns outros exemplos que recomendo que vocês eventualmente verifiquem se tiverem maiores dúvidas. Passado esse ponto da microeconomia, caminhamos para retomar conceitos macroeconômicos. Lembrando que a macroeconomia ela é o estudo dos agregados nacionais. Como eu já falei várias vezes, a maneira mais fácil, eu acho, de você saber diferenciar a macro da microeconomia é lembrar que a macroeconomia é aquela notícia do Jornal Nacional, aquela notícia do jornal, sei lá, do SBT, da Band, o jornal que você gosta de acompanhar, é aquilo que gera manchete.
Então a gente está falando de inflação, a gente está falando de desemprego, está falando de renda, de produtividade, de taxa de juros, está falando de câmbio, né, que seria a relação da nossa moeda com outras moedas. Então esses grandes temas que nós chamamos de grandes agregados nacionais, grandes preços nacionais, eles são objeto de estudo da macroeconomia. E também, quando nós tratamos desse tópico da macroeconomia, eu falei que a partir de uma determinada evolução do Estado, dos mercados, chegou-se à conclusão de que era interessante a intervenção do governo na economia. E essa intervenção do governo na economia, ela normalmente tem determinados objetivos econômicos, né, que são os chamados objetivos das políticas macroeconômicas. Então, ao intervir na realidade econômica de forma mais disseminada, o Estado, o governo, ele tenta atingir determinados objetivos, que classicamente são um alto nível de desemprego, ou a gente poderia falar um baixo nível de desemprego, uma distribuição mais justa da renda, uma estabilidade de preços, que seria o controle da inflação, e o crescimento e desenvolvimento econômico. Para atingir esses objetivos, o Estado dispõe de algumas ferramentas, que nós chamamos de políticas macroeconômicas. Essas políticas macroeconômicas são a política fiscal, que tem a ver com os gastos e arrecadações do Estado, ou seja, tem a ver com o gerenciamento do dinheiro que entra e sai do caixa do governo, a política monetária, que tem a ver com taxa de juros, com emissão de moeda, com controle das reservas bancárias, a política cambial, que tem a ver com a forma com a qual nós nos relacionamos com as moedas estrangeiras, tem a ver com nós temos também como ferramentas, como ferramenta e instrumento de política macroeconômica, a política comercial, que tem a ver com o relacionamento entre nosso país e países estrangeiros no tema de exportações e importações, e nós temos as políticas de renda, que são as políticas que remuneram os fatores de produção. Então, de que forma é regulamentado o lucro numa sociedade, de que forma são regulamentados os aluguéis, de que forma são regulamentados os salários. Isso são as políticas de rendas de uma determinada sociedade, de um determinado país. E todos esses instrumentos, essas políticas, esses conjuntos de ações, cada um no seu setor, eles têm como objetivo, principalmente, aqueles 4 que foram elencados anteriormente: um alto nível de emprego, distribuição justa da renda, estabilidade de preço e crescimento econômico. Tá? Posteriormente, fechando esse capítulo da macroeconomia, nós caminhamos para as falhas de mercado. E para falar das falhas de mercado, nós retomamos um dos princípios da economia, 2 dos princípios que nós estudamos na aula 1, que são, de forma geral, os mercados são a maneira mais eficiente de organizar uma economia. Porém, em diversos casos, essa eficiência, ela não acontece na realidade. O mercado, ele se estrutura, ele se equilibra num patamar que nós chamamos de ineficiente. Ou seja, ele poderia ser melhorado, né? Aquele não melhor ponto para o mercado estar equilibrado. E isso acontece por uma série de ocorrências que são classificadas de falhas de mercado. As ocorrências que nós estudamos nesse tópico foram a competição imperfeita, as externalidades, né? As externalidades, elas são positivas e negativas. Interessa para nós, nas falhas de mercado, as externalidades negativas. Os bens públicos, a existência, né, desses bens públicos. O monopólio natural, ele estaria dentro de competição imperfeita. A assimetria de informações, o problema de agência, o risco moral. E as falhas de governo, que são entendidas como uma decorrência da falha de mercado. Nesse caso, as falhas de governo, elas representam alguns vícios que podem ocorrer dentro do setor público, dentro do poder público, ao tentar corrigir as falhas de mercado. Ou seja, a gente tem um problema. O mercado, em alguns casos, ele se configura de uma forma ineficiente, inadequada. Logo, é interessante que haja, é necessário, em muitos casos, que haja a intervenção do Estado para corrigir esse problema. Mas e se essa intervenção ela vier viciada? Ou seja, e se as pessoas responsáveis por corrigir essa ineficiência, elas tenham outras motivações que não sejam tornar aquele mercado mais eficiente para produtores, ou para consumidores, ou para ambas as partes? E se, por exemplo, aquela entidade reguladora, por exemplo, a Anatel, estiver capturada por interesses empresariais de empresa A, B ou C.
E se a Anatel, no exemplo hipotético que eu estou colocando aqui, estiver movida por interesses políticos dos seus membros, se essas pessoas estiverem sendo subornadas, então também existe um potencial problema na resposta do governo, que são chamadas falhas de governo, tá? Ou seja, são vícios que podem ocorrer dentro dessa resposta a uma ineficiência de mercado, e aí o resultado disso pode ser pior ainda, né? Então, ao invés de você corrigir um problema, você agrava o problema. Então, num exemplo prático, trazendo até o caso que o Felipe comentou mais cedo, imagine, professor, a internet sua tá ruim, tá, pô, as empresas estão fornecendo um produto péssimo e cobrando muito caro. Vamos supor que isso de fato represente a realidade e que seja um problema disseminado. A Anatel é chamada a responder. E se os burocratas da Anatel eles estiverem em conluio com uma determinada empresa? Eles provavelmente vão propor alterações legislativas, vão propor algum tipo de resposta jurídica que, ao invés de corrigir o problema no interesse dos usuários de internet, ele vai direcionar os esforços para privilegiar uma empresa A ou B que está em conluio com os burocratas da Anatel. Então, esse tipo de problema é o que nós chamamos, essa é uma expressão de uma falha de governo, tá? E a gente estuda esse tópico dentro da análise econômica do direito, dentro da economia política, quando o Estado ele é chamado a corrigir uma falha de mercado. Então, o resultado disso são duas falhas, né? Então, o resultado, não tem como ter um resultado positivo dessa equação. Logo após falarmos das falhas de mercado, né, que são uma justificativa clara para a intervenção do direito na economia, nós iniciamos, de fato, a nossa matéria de análise econômica do direito em tópicos próprios, né? E aí eu comecei com uma provocação. Bom, se o Estado ele pode melhorar, se ele é chamado a intervir na realidade, se ele é chamado a intervir no direito, perdão, na economia, basta apenas que a gente formule uma lei? Então a lei ela é suficiente para resolver o problema econômico? Então basta que haja uma vontade, a famosa vontade política, né? Que todo mundo fala que o Brasil precisa de vontade para resolver. Quem dera se fosse só vontade, né? Precisa de vontade, muito suor e muito desgaste com os grupos de interesse. Mas, voltando à nossa matéria, se fosse apenas, está identificada essa falha, de fato, então vamos corrigir aqui, vamos fazer uma lei para resolver, o juiz vai lá, aplica no caso concreto. Se fosse tão simples assim resolver os problemas da realidade, né, todo país seria próspero, todo país teria abundância de recursos, população rica, e na verdade não é bem assim. Então não basta para o direito apenas a boa intenção, não basta apenas identificar que existe um problema e propor uma correção legislativa. Como nós falamos anteriormente, os seres humanos eles se adaptam a uma resposta ao ambiente. Então, se uma determinada lei é aprovada, se uma determinada medida legislativa ela se torna parte da realidade, se os magistrados começam a decidir num determinado sentido, as pessoas que estão sujeitas àquela influência da lei, elas vão adaptar a sua conduta. E aí eu trouxe o exemplo do salário mínimo. Bom, existe um problema, a população de um determinado país, ela tem rendimentos baixos, ela tem salários, em média, muito pequenos. Bom, vamos aprovar um salário mínimo alto. Poxa, maravilha, a gente aprova o salário mínimo alto, e se todo mundo for obrigado a pagar um salário mínimo alto, vamos supor 5 mil, quem não tem uma produtividade abaixo de 5 mil vai ficar desempregado. E isso não é um cálculo, mais cedo até um aluno falou, as empresas não estariam agindo em conluio. Veja, você não precisa ser uma multinacional para pensar dessa forma. Você pode ser um mecânico que tem um ajudante, e se você for obrigado a pagar 5 mil reais para ele, e a produtividade do seu ajudante é de 1.500, 2.000 reais, você vai demitir essa pessoa, e você não é um grande industrial, você não é um grande burguês para pensar dessa forma. Isso é um raciocínio natural. E eu já comentei isso em outras aulas da nossa matéria, e esses incentivos, a maneira como nós operamos esses incentivos, a maneira como nós analisamos essas variáveis, isso não tem a ver se eu sou um empresário, se eu sou um funcionário, se eu sou rico, se eu sou pobre, depende de, naquela situação concreta, como aquilo vai me afetar. Tá? Porque todas as pessoas tendem a agir dessa forma. Então, o aumento de salário mínimo mentalmente vai funcionar da mesma forma para uma pessoa que tem um funcionário, para aquele que tem 10, para aquele que tem 100, para aquele que tem 1.000,
tá? Então isso não é uma questão de que classe social eu pertenço, de qual é a minha da onde eu venho, enfim. Isso tem a ver com naquele momento, aquela alteração, de que forma isso te afeta, certo? E se a gente concorda que de fato as pessoas reagem a incentivos, que as pessoas fazem cálculos de custo e benefício para tomar a sua decisão, significa que é prudente que o direito também incorpore essa lógica dentro da sua atuação. Porque se o direito simplesmente acha que, editando uma lei, num determinado caso concreto, julgando daquela forma, os problemas serão resolvidos, infelizmente isso não vai acontecer, porque a realidade não é da forma que o legislador entende, que o magistrado entende. E aí eu trouxe a citação de Adam Smith, que eu já falei, era um filósofo, né, da moral, um filósofo do comportamento, dizendo que na sociedade humana cada peça tem o seu princípio de movimentação. É justamente o que eu falei agora. Então, de que forma essa alteração na realidade, de que forma aquela alteração legislativa me afeta? Isso pode ser diferente para mim, Igor, e diferente para cada um de vocês. E cada um vai tomar suas decisões pensando de que forma aquilo, de como os custos e benefícios vão ficar a partir daquela modificação da realidade. Então, quando nós pensamos dessa forma, quando nós concordamos que os seres humanos eles fazem esse tipo de operação, eles analisam as consequências das suas atitudes, levam em consideração aspectos positivos e negativos que envolvem qualquer uma dessas decisões, nós também somos obrigados a concordar que é interessante que o direito incorpore essa lógica na sua atuação, que ele considere a possibilidade, durante a formulação das suas leis, durante a aplicação das leis, de que qual é o resultado final disso, né? Como as pessoas vão reagir a essa mudança legislativa? Será que então aumentar o salário mínimo, nesse exemplo que eu dei, para R$5.000, para R$2.500, é a melhor opção? Será que a gente deveria ter um aumento menor de salário mínimo? Será que a gente não deveria ter salário mínimo? Será que eu deveria ter um salário conjugado a algum benefício para determinados recebimentos? Então nós temos que entender de que forma aquela modificação da realidade vai se comunicar com as pessoas que serão atingidas. Porque, afinal de contas, o direito ele não existe no espaço, ele não existe, ele não flutua, né? Ele está dentro da nossa realidade. Ele atua diretamente na realidade individual, na realidade coletiva. E esse raciocínio que nós exprimimos aqui, de custos e benefícios, de tomada de decisão e medição das consequências, ele é eminentemente econômico, né? A ferramenta, a análise econômica é a que, por excelência, faz esse tipo de considerações na sua abordagem. E aí nós temos o advento da análise econômica do direito, que é justamente a incorporação dessa metodologia, é a incorporação de ideias econômicas, de métodos de avaliação econômica para dentro do nosso ambiente, do nosso arcabouço jurídico, tá? Então, esse processo de avaliação das consequências, dos custos e benefícios, da modificação dos incentivos, isso é incorporado ao direito dentro da análise econômica do direito, para que o direito ele seja mais eficaz, que ele seja mais eficiente nas suas respostas. E falando de eficiência, esse foi o último conceito que nós trabalhamos, né? Quando nós, dentro da análise econômica, dizemos que algo é eficiente, significa que ele está gerando um excedente maior, né? Então, se você teve um ganho de eficiência, você teve um excedente maior. A forma mais fácil de você analisar isso é pensar no excedente financeiro. Então, se antes eu conseguia trabalhar com 10 pessoas, utilizando 2 máquinas por tantas horas, e eu gerava uma receita de 5.000, e com as mesmas pessoas, as mesmas máquinas, eu passo a gerar uma receita de 7.000, eu fui mais eficiente, eu gerei um excedente. Essa é a maneira mais fácil da gente imaginar essa ideia de eficiência quando nós estamos falando de economia. É trazer para um aspecto muito prático, né? Só que essa ideia de excedente, de bem-estar, de melhoria, bem-estar não, perdão, essa ideia de excedente financeiro, de melhoria, ela pode ser transportada para um bem-estar. O bem-estar das pessoas nem sempre é expresso de maneira financeira, muitas vezes sim, né? Muitas vezes a gente consegue expressar de maneira financeira o bem-estar. Então, se eu estou disposto a pagar um determinado preço, sei lá, por esse objeto aqui, significa que eu estou enxergando que aquele preço me gera um bem-estar, quer dizer, eu vou pagar um preço que eu acho justo, porque se a partir do momento que aquilo ficar tão caro que eu não tenha satisfação nenhuma, eu não vou pagar. Então a gente pressupõe que nas relações comerciais,
cada uma das partes está tendo um excedente de bem-estar, né? Esse excedente normalmente é expresso de maneira financeira, mas nem sempre. E aí nós trouxemos essa avaliação, por exemplo, para dentro do direito. Então, uma maneira da gente medir se uma determinada intervenção jurídica ela está sendo eficiente seria medir, por exemplo, a riqueza que é gerada após aquela intervenção jurídica. Eu dei o exemplo disso para vocês, né? Nós tínhamos uma determinada sociedade cuja riqueza total era de 200 mil reais. Uma determinada intervenção estatal ocorre e essa riqueza passa para 220 mil reais. Então, houve um acréscimo, um excedente de 20 mil reais a partir daquela intervenção. E aí, quando a gente olhava para dentro daquelas alterações, nós percebíamos que duas pessoas tiveram uma melhoria na sua situação e uma foi prejudicada. E houve uma provocação, né? Quer dizer, isso significa uma melhor eficiência, quer dizer, a norma jurídica foi eficiente a partir do momento que houve um excedente, mas que algumas pessoas ficaram prejudicadas, e nós encerramos o nosso conteúdo introdutório de análise econômica do direito, falando de dois conceitos de eficiência, através dos quais nós podemos avaliar uma medida jurídica. Um desses conceitos de eficiência é o conceito chamado Kaldor-Hicks, né? Esse conceito de eficiência econômica tem a ver simplesmente com uma melhora líquida, com um incremento da eficiência econômica no sentido financeiro. Quer dizer, se a situação era de 200 mil, uma determinada intervenção faz com que isso pule para 220 mil, significa que ela foi eficiente, aquela norma jurídica foi eficiente, ainda que algumas pessoas tenham saído prejudicadas dessa relação. Um outro critério de análise de eficiência é o critério, por exemplo, de Pareto. A eficiência de Pareto ela é medida, normalmente, numa situação em que há uma melhoria de um ponto para o outro, porém, essa melhoria ocorre sem que ninguém saia prejudicado. Tá? Então, foram os dois conceitos que nós estudamos antes de finalizar o nosso conteúdo. Ok? Pessoal, rapidamente, vou iniciar agora a leitura de algumas questões, explicação de algumas questões. Queria saber se existe alguma dúvida premente de vocês que não seria resolvida, por exemplo, com o estudo do material ou assistir novamente às aulas. Então, vou deixar aberto aí para que vocês possam tirar qualquer dúvida, ou se não tiver, eu vou seguir aqui para fazer a leitura das questões. Lembrando, essas questões não são questões da nossa prova, tá? São questões que eu já dei em provas anteriores. Vocês estão me ouvindo? Eu não caí, não, né? Não, caiu não. Tá bom. Então, beleza. Ninguém falou nada, eu vou seguir aqui para falar das questões, tá? Então, começando, né? Nos conceitos introdutórios da nossa matéria, retomamos um conceito estudado em economia política e pertinente a todas as matérias econômicas. Tal conceito é considerado o problema fundamental da economia. Indique que conceito é esse e explique com suas palavras a importância do estudo desse fenômeno. Se essa questão caísse na prova de vocês, o que vocês responderiam? Qual é esse conceito que é considerado o problema fundamental da economia? Que conceito é esse? Alguém se arrisca a falar? Na matéria da turma da manhã acertou. Não saberia responder. Foi um conceito que a gente falou, uma dúvida de um colega logo no início. O conceito principal da economia. A escassez? Escassez, muito bem, exatamente. A escassez é o problema fundamental da economia, porque se não houvesse escassez, se tudo fosse infinito, inclusive o nosso tempo, a gente não precisaria ficar preocupado, né, em avaliar por que eu estou decidindo dessa forma, por que eu estou fazendo aquilo. Não teria objeto de interesse se não houvesse, porque não haveria conflito, né? Todo mundo poderia fazer tudo a qualquer momento, ter tudo, fazer tudo a qualquer momento. Então a escassez ela é o problema fundamental da economia. E aí eu peço que vocês expliquem, com as palavras de vocês, a importância desse estudo. E, obviamente, para falar do problema de escassez, vocês deveriam primeiro qualificar, né? Por que existe esse problema de escassez? Então, vocês deveriam mencionar que nós somos seres humanos, que vivemos em um mundo de recursos limitados. Em contrapartida, nós mesmos temos necessidades ilimitadas, temos desejos ilimitados. Logo, essa relação, o resultado dessa relação
é um conflito, uma situação problemática, que é a escassez. É o fato de que nós não temos nem teremos tudo o que nós quisermos ao tempo e ao modo que nós quisermos, né? Então esse é um problema. E por que é importante decidir? Beleza, Felipe, isso aí. Só Ah, não, beleza, é isso aí, tá certo. Você botou recursos, né? Eu ia falar que não seria só meio de produção, recursos também. Perfeito, essa seria uma resposta totalmente adequada. Faltaria colocar somente qual é a importância de estudar a escassez. É justamente para que a gente aprenda, ou que a gente determine as melhores formas, né, de agir e de lidar com esse ambiente de escassez, certo? Entender por que nós tomamos determinadas escolhas, eventualmente definir quais são as melhores escolhas possíveis, né, dentro desse ambiente de escassez. Então, essa seria uma resposta adequada. Um ponto especial, pessoal, específico, que eu quero falar com vocês, é que não existe uma resposta correta. Você pode responder corretamente de diversas maneiras uma questão discursiva, tá? Então, não necessariamente precisa ser exatamente como eu falei, mas dizer que existe mais de uma resposta certa não significa dizer que todas as respostas são certas, né? Obviamente, existe também muita maneira errada de responder essa pergunta, mas o principal seria explicar dizer que é escassez, né? Explicar por que essa escassez ocorre e dizer qual a importância do estudo da escassez. Um outro aspecto é que a prova é individual, mas vocês vão ter consulta, né? A prova fica disponível para vocês durante um tempo relevante e, obviamente, eu sei que é comum o compartilhamento de respostas. Isso não é o adequado, tá? Mas eu sei que acontece. Um ponto específico que eu quero falar, 2 pontos. Que, primeiro, mesmo que vocês estejam copiando uma resposta do material, não há problema disso, de vocês olharem o material para responder. Eu quero que vocês coloquem com suas próprias palavras, não é só pegar, copiar e colar do que está no nosso conteúdo e do que está na internet, tá? Eu sou o tipo de professor que pego a resposta, jogo no Google, vê se já existe, eventualmente passo algumas ferramentas de plágio quando eu estou muito desconfiado da prova, ok? Então, respostas plagiadas, Ctrl+C, Ctrl+V, terão nota 0. Respostas idênticas de 2 alunos também terão nota 0, tá? Então a resposta vai ser idêntica e a nota também vai ser idêntica, que vai ser 0. Então não vou considerar respostas idênticas. Peço que vocês coloquem de maneira autoral, com as próprias palavras, com o próprio raciocínio, ainda que vocês estejam consultando. Então, está consultando? Olha no material, quer olhar na internet? Olha na internet, mas expresse com as suas próprias palavras, tá? Uma segunda questão, direito e economia são áreas do conhecimento que estudam os indivíduos e suas relações em sociedade. Existe alguma relação entre as duas disciplinas? Aí vem uma dica importante, né? Quando a pergunta é assim, é porque provavelmente a resposta é sim, né? Nenhum professor vai formular uma pergunta dessa para o aluno responder não e passar batido para outra questão. Então, claro que a resposta é sim. Existe relação entre essas duas disciplinas. Justifique sua resposta. E aí, dentro da nossa aula de revisão, falei diversos aspectos em que o direito e a economia eles se tocam, eles se relacionam. Ambos estudam fenômenos econômicos, ambos estudam fenômenos humanos, né, que envolvem a presença do indivíduo, da sociedade. Ambas as matérias tratam de conflitos. No caso do direito, é um conflito que normalmente tem a ver com ideais de justiça, e no caso da economia, são conflitos derivados da escassez, né, da necessidade que nós temos de tomar decisões, de fazer escolhas, já que nós não podemos, obviamente, como nós falamos, ter tudo a todo momento da maneira que nós da maneira que nós queremos. E um exemplo que vocês poderiam colocar seria colocar de uma maneira geral, como eu expliquei, né, o fato de que a norma, o ambiente jurídico, ele gera incentivos positivos e negativos aos agentes, ele gera restrições às condutas e, enquanto seres racionais, nós iremos modular, considerar essas restrições ao tomar nossas decisões. Uma forma também mais simples de dar um exemplo poderia ser mencionar a existência do direito de propriedade, direito contratual, direito do consumidor, direito do trabalho, direito econômico, uma série de coisas, direito societário. Isso aí também são interações, né, do direito com a economia. Beleza? Se tiver qualquer dúvida... Professor, Oi. Podemos dizer, então, que nós, como seres humanos, temos uma lista de prioridades que, para fazer nossas escolhas,
nós analisamos o cenário jurídico que nos cerca e que influencia diretamente nossas decisões. Poderia ser algo do tipo assim? Sim, sem dúvida. Seria uma excelente resposta. Perfeito. Só precisaria colocar um exemplo depois no final, tá? Mas Não, a show de resposta discursiva está ótima, tá? Pessoal, prosseguindo, se vocês tiverem dúvida, não deixem de... Oi. É possível afirmar que a política é a interseção entre o direito e a economia? De certa forma, sim. De certa forma, sim. É As possível. políticas antitrust, CAD, todas as regulamentações. Então, quando a gente usa essa expressão política, vamos falar aqui, sei lá, política fiscal, pode ser uma política concorrencial. Normalmente esse nome política, ele significa um conjunto de normas, um conjunto de entendimentos jurídicos, não necessariamente política no sentido de coordenação de interesses, de negociação de interesses, tá? Então, assim, é possível sim dizer que a política, no sentido que você quis expressar num primeiro momento, é uma interseção entre o direito e a economia? Sim, no sentido, às vezes, de olhar uma resposta do direito e olhar uma proposição econômica e modular isso de alguma forma. Antes da análise econômica do direito, né, o contato do direito com a economia era a matéria de economia política, né, que tem esse componente político. Hoje, esse componente da conciliação, de você vem daqui, puxa dali, ele é um pouco superado de uma maneira mais pragmática, mais tecnológica, tá, Felipe? Então, a análise econômica do direito é como se fosse uma evolução, né, dessa abordagem mais teórica, mais política do direito e da economia. A análise econômica do direito ela é mais fria, ela é mais sem graça, tá? Porque ela incorpora muita metodologia, às vezes matemática, muita teoria econômica, que não é muito valorativa, né? Vou dar um exemplo, a questão do salário mínimo, né? A análise econômica do direito, ela vai tentar modular a resposta do direito, por exemplo, na definição do salário mínimo, mas de uma maneira muito fria, muito com aspecto, por exemplo, da microeconomia, né, colocando modelos matemáticos para tentar expressar qual seria a solução mais eficiente, ao passo que a economia política ela tem mais esse calor, né, esse calor humano. Acho que foi isso que você quis expressar, né? Mas hoje em dia, quando a gente faz uma interseção do direito e da economia, essa abordagem mais política, ela vem sendo superada por algo mais pragmático, tá? Que seria a nossa matéria de análise econômica do direito. Mas você está correto no seu raciocínio que você falou primeiramente, mas quando você fala assim, política antitruste, política concorrencial, política... Normalmente essa expressão ela significa, tecnicamente, um conjunto de normas, um conjunto de entendimento, e não necessariamente política da conciliação, entendeu? Política no sentido estricto, não no sentido lato. Não sei se eu compreendi bem essa última intervenção sua. Eu falei, mas não sei se eu compreendi bem, cara, o que você quis dizer. Não política de politicagem, mas... Não estou falando nem de politicagem. Quando eu falo conciliação de interesses, isso é legítimo, né? A política, sem dúvida, é uma atividade legítima, né? Conciliação de interesses não necessariamente significa, né, você subjugar interesses legítimos por, sei lá, suborno, por interesses escusos, né? Porque hoje o que você faz realmente é a análise econômica do direito. Um pequeno exemplo que acontece aqui em Campos aqui é a rede de supermercados, que acho que é até francesa, Carrefour, quer se instalar em Campos, mas ela quer comprar a rede Big. Eu acho que a Carrefour comprou a Big nacionalmente. Comprou a Big no Brasil, não? Acho que comprou. Ainda falta a aprovação. Comprou sim. Não sei se está Aí faz uma análise de cada município, de cada estado. Você vai ter que vender alguma parte, você vai poder assumir todas as lojas. Sim. Então, essa análise, hoje em dia, ela é muito fria, entendeu? Ela é muito baseada em modelos, ela traz muito, né? A parte concorrencial, a análise econômica do direito, quando a gente fala de matérias eminentemente econômicas, ela já tem uma contribuição há bastante tempo aqui no Brasil, né? A análise econômica do direito, no sentido mais amplo, ela é mais recente, de uma disseminação dessa prática de análise de eficiência, por exemplo, é uma coisa mais recente. Mas a análise concorrencial no Brasil,
o direito concorrencial no Brasil, ele traz muitos aspectos da análise econômica do direito há alguns anos, né? Desde a consolidação das agências reguladoras na década de 90, você tem uma influência muito grande, porque esse modelo das agências reguladoras, ele é muito importado da Europa, dos Estados Unidos, né? Mas, se eu não me engano, acho que foi os Estados Unidos que começou com essas agências reguladoras, mas existe uma mescla, né, dessas duas coisas, até porque a nossa tradição jurídica ela é mais europeia, né, mais germânica. Mas na área concorrencial isso já existe há bastante tempo, que é isso aí, essa abordagem que você falou, né, de avaliar concentração de mercado, né, isso é muito palpável, né, muito numérico. Pessoal, prosseguindo aqui, Felipe, beleza? Você ia falar mais alguma coisa? Tranquilo? Não, professor, quando nós chegamos, acho que na análise econômica dos direitos, acho que eu mesmo me respondi. Eu parti da hipótese e voltei para o mesmo lugar. Beleza. Uma outra questão que eu coloquei aqui, pessoal, seria diferenciar os critérios de eficiência econômica de Kaldor-Hicks e Pareto. Kaldor-Hicks é um critério, tá? Isso é um modelo de dois economistas, né? Então, Kaldor-Hicks é uma composição dos sobrenomes desses dois economistas. Pareto já é um outro critério de eficiência, né? Então, a gente deveria falar, dentro daquele exemplo que nós tivemos na aula, na nossa última aula, de que por um critério de eficiência econômica de Kaldor-Hicks, o que importa é se há um excedente líquido positivo. Então, se a partir de uma determinada intervenção do direito gerou-se um excedente de bem-estar, um excedente econômico, ainda que alguns tenham saído perdendo dessa relação, mas se o resultado final, no geral, ele foi positivo, então aquela medida foi eficiente. Por um critério de eficiência de Pareto, a gente só vai dizer que determinada medida é eficiente se houve um acréscimo de bem-estar, se houve um acréscimo em termos patrimoniais, por exemplo, em termos econômico-financeiros, desde que ninguém tenha saído prejudicado, né? A ideia da eficiência de Pareto é haver uma evolução geral sem que as partes individualmente tenham se prejudicado nessa evolução. Então, são dois critérios de eficiência diferentes, né? Não tem um melhor ou pior, depende do caso que a gente está analisando. Em alguns casos é inevitável que determinadas partes saiam perdendo a partir de uma alteração legislativa, a partir de alguma intervenção do Estado na economia, tá, pessoal? Então, essa seria a resposta, né? Colocar a diferença entre esses dois critérios de eficiência econômica e, se possível, fazer algumas considerações mais subjetivas sobre eles, tá? Mas, principalmente, qualificar as diferenças de cada um deles. Isso está no nosso material. Aqui eu trouxe uma questão que eu usei até na turma de análise de economia política, que foi colocar uma matéria de jornal e fazer uma relação dessa matéria com o nosso conteúdo. Então, essa matéria de jornal, ela fala sobre uma meta que foi estipulada pelo Parlamento Europeu, ou seja, um órgão legislativo, intervindo na economia, para reduzir a emissão de gases que contribuem para o efeito estufa até o ano de 2030, né? E aí, eu faço uma pergunta logo no início, que é a seguinte: qual é o nome da classe de ocorrências em que se justifica a intervenção do Estado na economia? Ou seja, qual é o nome da matéria que nós estudamos, da matéria específica que nós estudamos, que consolida as situações em que nós demandamos a intervenção do Estado na economia? E essa matéria, nesse caso específico, é falhas de mercado. Então, as falhas de mercado são as ocorrências, as falhas de mercado são uma classe de ocorrências que justificam a intervenção do Estado na economia, tá? E, especificamente, nessa matéria, nós estamos falando da emissão de poluentes, né, da emissão de gases que vão ultrapassar, ou seja, o que está havendo, assim, o efeito negativo que está acontecendo, ele ultrapassa a relação comercial que existe entre as fábricas e os seus consumidores. Então, nós estamos tratando de externalidades negativas. Então, na letra A, nós teríamos a resposta de que estamos tratando de falhas de mercado, e especificamente a ocorrência de falha de mercado que nós estamos falando são as externalidades negativas, tá? A letra C, a gente não estudou isso na nossa matéria, então não seria o caso de responder, mas só para curiosidade, isso seria uma intervenção indireta por indução, tá? Então, só uma curiosidade, tá bom? Mas eu gosto de colocar questões de matérias jornalísticas para que vocês leiam um caso concreto e relacionem isso com a prova, com o conteúdo que nós estudamos para a prova, tá? Professor? Oi.
Intervenção direta seria manipular os preços dos combustíveis? Essa seria uma intervenção indireta por direção, que seria mais grave, né, do que a indução. Uma intervenção direta seria o Estado montar uma fábrica que não tivesse poluente, ou que atendesse aos critérios, né? Ou seja, ele estaria na atividade econômica. Gostei dessa, hein? Copom. Copom é uma intervenção indireta, é um órgão regulador dentro do Banco Central, né? O Copom é um colegiado dentro do Banco Central, mas é uma intervenção indireta na economia. A direta é participação na atividade econômica. Direta seria estatal. Ou uma sociedade de economia mista. Ele está na atividade. Um exemplo tópico, porque Pareto é tão utópico quanto Karl Marx. Na verdade, o critério de eficiência de Pareto não é que ele é utópico, né? Ele é utilizado para medir a capacidade de melhoria, isso é muito utilizado em administração, né? De fato, o conceito, quando você pensa, melhorar sem que ninguém piore, parece uma situação hipotética, mas isso tem a ver com alguns critérios de eficiência que você consegue atender em modelos matemáticos, por exemplo, que prevêem a melhoria de produção, que você precisa ter numa função de produção para você melhorar a produtividade da fábrica sem aumentar a interrupção. Mesmo nesses modelos, alguém perde, professor. Se há lucro, há exploração. Não, mas não estou falando de lucro, estou falando de produtividade. Às vezes você consegue melhorar um determinado equipamento, entendeu? Você não precisa estar falando de pessoas. Esse critério de eficiência de Pareto pode falar de melhorar a produtividade tendo menos paradas técnicas. E falando em utópico, digamos que a política fiscal determinasse que amanhã o depósito compulsório fosse de 95%. Ainda seria... Não é política fiscal, isso é política monetária. Ainda seria uma intervenção indireta? Então, ainda seria indireta, só que seria uma intervenção indireta mais grave, que aí é a forma da direção, né? Você está colocando, você está praticamente direcionando o mercado para alguma coisa que você quer fazer. Você coloca um depósito compulsório. Mesmo então o sequestro das poupanças não foi uma intervenção direta. A intervenção direta ela tem a ver com a participação na atividade produtiva. Coloca isso como uma existência física, tá? Eu vou lembrar da União Soviética e os planos plurianuais. Então, mas é a existência do Estado na atividade econômica. Tudo que não é existência na atividade econômica física é intervenção indireta, tá? Mas vamos seguir aqui, só para a gente finalizar, até dentro do nosso tempo. Aí eu coloco uma questão aqui de economia positiva e normativa falando que economia positiva e normativa são abordagens diferentes, né, de determinados problemas econômicos. Qual a diferença entre os dois conceitos? E aí vocês precisariam mencionar que a abordagem positiva, ela descreve, ela explica os problemas econômicos sem conteúdo valorativo, sem dizer se é bom ou ruim determinada ocorrência. Enquanto a economia normativa, ela tenta solucionar problemas econômicos e, por conta disso, ela necessariamente vai elencar o que é bom ou o que é ruim, obviamente, porque senão ela não estaria propondo agir daquela forma, tá? Então, a diferenciação entre economia positiva e normativa é que uma não tem conteúdo valorativo e busca explicar, a outra tem conteúdo valorativo e busca solucionar um problema, tá? A oitava questão da prova anterior, falando sobre princípio de economia. Então nós temos os princípios de economia. Eu pedi que vocês selecionassem um desses princípios e explicassem com suas próprias palavras. Vocês têm um material de apoio que eu encaminhei, e aí volta aquela explicação que eu dei, de que vocês podem consultar material de apoio, é claro que podem, estão fazendo, isso é próprio do sistema EAD, vocês poderem consultar o material de vocês, porém, vocês devem colocar com suas próprias palavras. Então, vocês vão recorrer ao material de apoio que eu mandei, que tem lá os trechos do livro do Gregory Menkel, e beleza, vai utilizar aquilo para poder servir como base da questão, mas coloquem com suas próprias palavras, ok? E por último, a última questão que eu trouxe aqui foi falando do conceito de falhas de governo. Até por isso eu demorei um pouquinho mais falando de falhas de governo aqui nessa aula, para explicar essa questão. Apaga, tô querendo apagar um troço que eu tava aqui, professor. Esquece, deleta isso aí. Não, eu não consigo. Eu não sei. Mas não tem problema, não. Depois eu vejo se dá para pagar, mas acho que não dá, não. O que significa o conceito de falhas de governo? Eu expliquei para vocês, né? As falhas de governo são problemas que podem ocorrer na resposta do Estado a um
a uma determinada falha de mercado, ou seja, pode haver captura dos interesses do Estado por determinadas corporações privadas, pode haver um interesse político dos agentes do Estado, enfim, uma série de coisas, mas principalmente dizer que as falhas de governo seriam problemas que ocorrem dentro da resposta estatal a uma falha de mercado. E no último item eu coloquei, é correto afirmar que o mercado é sempre a melhor forma de organizar a economia? Não, não é correto. De maneira geral, sim, mas nem sempre. O mercado, ele é a maneira geralmente mais eficiente de organizar a economia. Porém, em determinadas circunstâncias, esse resultado pode ser melhorado pelo Estado. E aí, 2 exemplos para fundamentar a sua afirmativa seria recorrer a 2 exemplos de falhas de mercado. Tá? Então, esses 2 exemplos que eu peço nessa questão, por exemplo, para fundamentar a sua afirmativa de que o mercado não é sempre a melhor maneira de organizar a economia, seria você elencar 2 falhas de mercado, não precisando explicar, só mencionar 2 delas. Tá? Pessoal, coloquei aqui alguns exemplos de questões, quer dizer, questões com perguntas secas, questões de interpretação, questões com múltiplos itens para serem respondidos, para vocês entenderem de que forma eu normalmente cobro as questões. Eu não costumo colocar enunciados cansativos que vocês precisam ficar raciocinando dentro daquele enunciado para responder. Quando o texto é mais longo, ele é normalmente um texto jornalístico que vai tratar de conceitos que nós trabalhamos em sala de aula, tá? Então vocês não precisam ficar preocupados que a prova não é cansativa mentalmente de ser feita, mas eu costumo ser bastante rigoroso com a coesão das respostas, com a questão de plágio. Então peço que vocês tomem cuidado ao responder para verificar se de fato faz sentido o que vocês escreveram, que é muito natural, no direito principalmente, a gente escreve tanto, né? A gente argumenta tanto, que às vezes no final das contas foi, caraca, não era nem isso que eu queria falar, né? Não era nem isso que eu queria, não era essa conclusão que eu queria chegar. Então não deixem de ler a resposta de vocês e perceber se os argumentos que vocês estão colocando se comunicam com a conclusão, tá? O Joe colocou, parecendo a prova bem tranquila, só que não, cara, confia em mim, a prova é tranquila, tá? Eu só sou chato com essa questão de plágio, sou muito chato com essa questão. Então, se eu pego o plágio, cara, é 0, não tem conversa, não é uma coisa que me deixa pessoalmente irritado, que eu aviso antes da prova. Acho que no EAD não tem nem motivo para isso, né? Então, só por isso que eu tô frisando. E também a questão da coesão, que eu sou também um pouco chato, eu desconto ponto, porque eu acho que na nossa área, na área de vocês do direito, a coesão ela é essencial. Se vocês estão pedindo algo ao juízo, imagina, você faz uma argumentação e no final você pede uma coisa que tem nada a ver com a sua argumentação. Então, eu acho essencial que vocês treinem isso desde os períodos introdutórios, tá? Mas não precisa ficar preocupados, a prova não tem pegadinha, a prova não tem questão para confundir, tá? Estudando vai ser bem tranquilo realizar a prova, tá bom? E se não houver nenhuma dúvida mais de vocês, eu encerro por aqui, vou deixar vocês à vontade para saírem. Hoje eu não vou fazer chamada, vou abonar a presença, porque é uma matéria de revisão. Quem frequentou as outras aulas e não pôde vir dessa vez, não tem problema. E na semana que vem, a gente não vai se ver pessoalmente, né? Eu vou subir a prova, vocês vão executar a prova e devolver, tá bom? Mas eu mando uma mensagem falando para vocês, às vezes, algo que eu julgue pertinente, mas acho que nem vai ser necessário, já que eu já coloquei algumas questões aqui para vocês. Beleza, pessoal? Oi. Professor, qual é o tempo de prova? Cara, então, eu subo a prova normalmente com um horário bem confortável para vocês, cara. Se a faculdade não tiver restrição, eu coloco a prova de manhã para todo mundo e vocês podem devolver até a noite, tá? Mas vocês não vão demorar, acho que nem 2 horas fazendo a prova, nem 1h30, talvez, fazendo a prova, tá? Então, não precisa ficar preocupado com o tempo, não. Se a faculdade não colocar nenhum empecilho da minha parte, eu posso subir a prova de manhã. Eu normalmente faço isso, né? Subo a prova de manhã, vocês têm até o final do dia para poder me devolver. Dias antes também não, eu também não sou tão geral. Se eu puder fazer isso, já tem professor que colocou dias antes, sim, então acho que eles não tem uma restrição quanto a isso, não. Então, se você puder colocar de manhã, aí ajuda bastante. Não, eu vou colocar de manhã, mas se eu colocar dias antes, bicho, aí vocês já podem chegar preparados. Para eu fazer isso é que realmente eu tô achando que a prova tá muito difícil. Mas não vai ser o caso, né? Dias antes não tem necessidade. Eu vou colocar
Não precisa entrar no Meet semana que vem. Você botar hoje aí pra gente ir refletindo. Cara, até colocaria, mas a prova não tá pronta ainda. É porque eu peguei algumas questões para mostrar para vocês aqui. Mas vocês podem refletir sobre tudo que a gente falou ao longo do semestre. Vocês têm uma semana para ir refletindo sobre isso. Caraca, eu ia pedir meia hora antes, meu irmão. O Luiz Cláudio botou o pé na porta, a pessoa falou que vai dar de manhã. Não, mas para mim é tranquilo em relação a isso, não tem problema não. Tá? Pô, valeu mesmo, professor, porque pô, depois nós temos prova, quer dizer, nós temos 2 provas suas, e depois temos uma prova depois de manhã, 4 provas no mesmo dia. Tá bom. Rapaz, quando eu tava no 6º período da faculdade, eu peguei dengue. Cara, acho que eu fiz tanta prova em sequência, bicho. Eu fiz umas 10 provas, assim, no intervalo, acho, de 3, 4 dias. É tenso fazer prova em sequência, né? Mas vocês vão ter essa tranquilidade de estar fazendo de casa, de estar fazendo. Vai ter questão objetiva, sim, tá, Tamires? Então vai ser bem tranquilo. Mas é cansativo mesmo fazer várias provas. Ainda bem que esse modelo EAD deixa a gente dar uma relaxada no meio do caminho. Tá, mas não precisa ficar, não precisam se preocupar. Não precisam se preocupar, tá? Estudem, né? Estudem, não plagiem. Se vocês fizerem isso, vai dar tudo certo. Beleza? Show de bola, professor. Valeu aí pela revisão. Valeu, pessoal. Valeu, Próxima aula aí, a gente faz essa prova e dá tudo certo. Saúde pra vocês aí, se cuidem, tá? Cuidado aí. Valeu, professor. Boa noite aí. Valeu.